Essa é a linda Christchurch, Catedral de Christchurch, o símbolo anglicano em Dublin. É a Catedral de Dublin, de toda a região aqui. Ela foi fundada pelos vikings. A era viking começou nos anos 800, foi até 1168, quando perderam a região aqui de Dublin, de Leinster, o antigo reino de Leinster. Essa parte grande da Irlanda perdeu para os anglo-normandos, que vieram ajudar o rei de Leinster, que tinha perdido. E aí, nessa de ajudar, acharam legal, mandaram esse general Strongbow, que está lá dentro. Ele ganhou dos vikings a região toda, e essa catedral, fundada pelo rei normando irlandês chamado Barba de Seda, o Silkbeard, ele fez essa catedral em madeira em 1038. Já em 1186, já no domínio anglo-normando, ela veio a ter essa forma que é atualmente. Foi restaurada, ampliada e tal, mas está aqui a Christchurch, é a principal símbolo anglicano de Dublin. Vamos dar uma olhada lá dentro para ver um pouco dessa história de vikings, Strongbow e essa história toda aqui dentro em Dublin. Essa aqui é a Catedral de Christchurch, a única que conserva o piso original. Esses ladrilhos são originais em toda a Irlanda. Esse teto já desabou e aí fez com que essa cúpula aqui, ela tem 25 metros de altura, fosse reconstruído principalmente lá na parte de trás com 50 centímetros de diferença. A base 50 centímetros de diferença em relação ao teto para fazer uma base mais forte. É uma das símbolos da igreja anglicana na Irlanda, está bem conservada hoje em dia. Ela teve muito mais condições uns 2 séculos atrás, mas nos 1870 teve muita doação, alguns mecenas ajudaram a refazer e agora está ótimo, está um espetáculo mesmo. Concentra um pouco da história anglo-normanda, principalmente aqui em Dublin. Aqui fica o túmulo do general Strongbow. Em 1168, os anglo-normandos vieram para a Irlanda para ajudar a expulsar os vikings que aqui viviam em Dublin. Ele era o general anglo-normando que veio com exércitos aqui e aí guerrearam com os vikings e tomaram em 1170 tomaram Dublin. E depois falou assim, gostei daqui, essa terra é bonita, né? É tão facinho de ganhar. E aí ficaram por aqui e foram tomando outros reinos e assim começou toda a ocupação inglesa na ilha. Uma ocupação que durou, a Inglaterra foi dona da ilha por 800 anos. Começou por esse cara aqui, o Strongbow, que está aqui enterrado na igreja, obviamente, anglicana. E qual a importância desse general aqui para eles? Esse general, o Strongbow, ele tem um nome, tá? Eu não sei. Todo mundo conhece ele como Strongbow. Ele, quando ele se assentou aqui e foi ganhando tudo, ele ficou designado na Irlanda, mas ele começou a conhecer as histórias dos irlandeses, as queixas dos irlandeses. Ele começou a se misturar com a população nativa e começou a se afeiçoar à população local. Muito preocupado, o rei da Inglaterra mandou o filho, que é o John I, para cá e proclamou o filho rei da Irlanda. Ou seja, o rei anglo-normando já manda o filho, então seria assim, o primeiro rei da Irlanda seria o filho do rei da Inglaterra, John I. E aí o John I viu que essa coisa dos soldados estava acontecendo com os nativos e falou assim, cara, melhor a gente ceder. E aí doou o reino de Leinster, que é essa parte, né? A Irlanda era dividida em 4 reinos. O reino de Leinster, que é a região de Dublin atual, ele doou para o Strongbow, que virou rei de Leinster. Aqui, né, o rei local, eu não sei se o nome é rei, mas ficou subordinado à Inglaterra, mas ficou rei aqui. E aí da importância dele, ele que assegurou a dominação anglo-normanda em toda a Irlanda. Foi esse general aí, por isso que ele é importante, aqui está aqui enterrado. Agora olha que engraçado, o túmulo mesmo do Strongbow é esse pequenininho aqui.
Ele quebrou quando esse teto caiu, o túmulo quebrou e aí só ficou a metade, o resto foi destruído. E aí fizeram um soldado grandão, a gente pensa que o Strongbow é gigante, né? Mas na verdade esse aqui é um soldado só, não é o Strongbow. Ele é um cara forte, dizem, né? Mas não é esse tamanhão todo aqui não, esse gigante não. O túmulo dele original é metade dele, tá aqui do lado em representação. Os restos deles estão aí também. E tem uma coisa interessante, a população local aqui de Dublin usava o túmulo dele, o local, como ponto para fechar contrato. Ah não, a gente vai fechar um contrato? Então vamos fechar, apertar a mão lá no túmulo do Strongbow, na igreja anglicana. Então virou um ponto associado aos contratos e aos encontros importantes da população de Dublin. E aí eles mantiveram esse ponto, ao invés de trocar o túmulo para outro lugar, deixaram a metadinha dele aí mesmo. A maioria dos vitrais é de 1870 e os vitrais daqui são trabalhos muito refinados dessa última reconstrução de 1870, quando reformaram por mecenas, etc., a catedral. A igreja anglicana, ela é protestante, então não tem santos, enquanto a St. Patrick tem umas vitrais semelhantes na parte de trás dela, com as passagens de St. Patrick, aqui tem motivos medievais nos vitrais. Aqui no cantinho da igreja fica o coração de São Lawrence. São Lawrence é o padroeiro de Dublin, São Lawrence O'Toole, uma coisa dessa. Ele foi contemporâneo ali do Strongbow, ele morreu em 1180, foi um articulador importante, político, religioso na ocasião da igreja anglicana, interagia com o rei Henrique II e tal. Muitos milagres foram atribuídos a ele. Eu não encontrei exatamente os milagres, mas o coração dele está aqui dentro. E tem um fato interessante, esse coração ficava em outro lugar e foi roubado. Agora, nos anos 2000, ele foi roubado acho que em 2008 ou 2010, uma coisa assim. Ficou 7 anos desaparecido, a polícia toda investigando para saber onde é que encontrava o tal coração de São Lawrence. Encontraram. Dizem que os ladrões não sabiam que estavam roubando um coração de um santo e se sentiram culpados e disseram os ladrões que foi devolvido. Devolveram porque muitos membros da família tiveram ataques do coração, tiveram infarto. E aí associaram, quando já sabiam que era o coração de São Lawrence, e resolveram devolver. Então, teoricamente, seria mais um milagre de São Lawrence. Ele foi canonizado em 1225. Aqui na Christchurch, na catedral, tem uma cripta que foi reformada. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Aqui na cripta tem uma história engraçada. Esse gato e esse rato, olha a posição deles. Eles foram encontrados dentro do tubo do órgão daqui da Christchurch. Eles foram retirados e colocados aqui nessa posição, provavelmente na perseguição de um e do outro. E aí ganhou fama literária. James Joyce, um dos principais escritores famosos aqui da Irlanda, fez uma história da perseguição do gato e o rato e eles morrendo no tubo do órgão. E eles estão aqui representados no tubo do gato e do rato. A cripta medieval aqui da Christchurch, ela é gigantesca, ela pega a base toda da igreja e ela tem alguns tesouros e tal, algumas doações históricas, alguns tesouros medievais e inclusive pratos de presentes do rei pelas batalhas, como um prato daquele lá, conta que o rei deu de presente pela vitória na Batalha de Bonny, uma das mais importantes batalhas daqui. Aquele prato lá e alguns túmulos meio macabros assim, abertos, medievais. Ligado a Christchurch, tem essa ponte que foi na reforma de 1870 que conecta a Christchurch ao Dublinia,
É um museu que conta a história de Dublin desde 1970, da invasão anglo-normanda, até 1540, quando teve a destruição dos anglo-normandos de todas as igrejas, de todos os mosteiros católicos da Irlanda. Mostra essa história medieval de parte de Dublin, com atividades interativas lá dentro, contando muito sobre a dor, castigos, mortes, os sons de Dublin, dessa Dublin medieval. Vamos ver o Dublin agora, atravessando a pontezinha da Christchurch para lá. I wish she were taken, the beautiful wife of my body. He'd not be forsaken, I'd soon take my place there beside him. Shentria van fodin. Shentria savana the colta. O Dublin tem muito da história Viking nele. Você vê que já começa na entrada aqui com um barco viking. Na entrada, vamos lá. Os vikings chegaram na ilha da Irlanda em 1820, no ano 820, vindos lá da Escandinávia. Em 841 eles já fundaram ali um encontro dos rios que tornava a água escura e fazia como se fosse uma piscina nesse encontro de rios. Como era escura, eles chamaram de Dublin, que com BH, e aí essa escrita D-U-B-H, Lin, que significa piscina escura, foi traduzida quando os ingleses chegaram por Dublin, porque escrevia com B. A fonética era diferente e virou aqui a cidade de Dublin. Na cultura viking, só o filho mais velho herdava o que era do pai, o que fazia com que os irmãos mais novos, que eram numerosos, tivessem que ir atrás de suas fortunas. Como eles descobriram o sistema de navegação e faltava muito ferro, metais na ilha, isso forçou eles a procurarem alemar. Eles eram muito bons navegadores e aí chegaram na Inglaterra e viram que era muito fácil roubar metais preciosos e outros metais que eram concentrados nos mosteiros que não tinham defesa nenhuma. Pronto, virou uma febre. Assolaram toda a Grã-Bretanha, incluindo aqui na Irlanda, onde os monges eram ainda mais pacíficos e mais cheios de ouro, de metais e etc. A Irlanda virou prato cheio e aí chegaram aqui na era viking, que ficou dos anos 800 até 1170, quando os anglo-normandos vieram aqui e conseguiram tirar eles de vez aqui da Irlanda. Existem 81 tumbas vikings na região de Dublin, a maioria a 5 quilômetros mais ou menos aqui do centro da cidade. Eles eram enterrados com suas espadas e suas armas, o que deu para estudar melhor as técnicas de guerra dele, porque ficou tudo meio bem protegido. A proporção homem e mulher era de 10:1, ou seja, a maioria homem, só tinha muito poucas mulheres foram enterradas aqui. O que reforça a hipótese de que eles não matavam a população local, principalmente eles acabaram se misturando aos irlandeses nativos por causa da quantidade de mulher e virou um povo misturadão celta nórdico aqui na Irlanda, principalmente aqui na região de Dublin. Esse mapa mostra bem a velocidade dos barcos vikings. Os daqui da Dinamarca iam para a Normandia, Inglaterra, e os da Noruega davam a volta e eles chegavam a Dublin em 7 dias. Rapidinho, os barcos eram abertos e muito velozes, muito velozes. Eles carregavam pouca coisa e eles acabavam tendo que saquear tudo para voltar. Vinham vazio para voltar cheio de metais preciosos, mas muito rápidos. Ao contrário do que se pensa, os escudos vikings eram redondos, eles não eram fortes, eles eram extremamente frágeis, tanto que grandes embarcações eles traziam um fazedor de escudo, que leva a crer que eles quebravam com muita facilidade, tanto que tinham, enquanto as armaduras só levavam só o machado,
O escudo, eles tinham, cada um levava 2, mostrando que eles tinham uma certa fragilidade na história do escudo, por ser leve, para facilitar o barco não ficar pesado e eles terem maior mobilidade. Aqui mostra que os vikings não comercializavam só metais, não. Eles só roubavam o que dava para trazer nas mãos, para o barco não ficar muito pesado. Mas eles comercializavam também pessoas. Eles roubavam as crianças e pessoas mais novas para vender nos mercados de escravo, principalmente na Espanha, alguns na Rússia e o principal, que era aqui na Irlanda. Roubavam pessoas também. Aqui mostra uma casa típica viking. Aqui em Dublin, o assentamento tinha 900 casas como essas, de cômodo único, com camas ao redor e no centro um fogo para cozinhar. Esse aqui representado é o Sihtric, barba de seda, Silk Beard. Ele mostra como é que foi a fusão dos vikings. Ele e o pai dele era viking e a mãe nativa irlandesa. Então ele falava as duas línguas e ele era cristão. Mostra como é que começa a misturar as culturas. Ele foi rei de Dublin no ano 989. Importante rei da região. Cara, o Silkbeard, cara, uma treta gigantesca, vou tentar resumir. O Silkbeard, esse aqui, o padrasto dele, que foi casado com a mãe dele, e que esse aqui ainda casou com a filha do padrasto, então uma relação assim, era o Brian Boru. O Brian Boru era o padrasto dele, que era o rei de Munster, e ele era o rei de Leinster. E aí, queria que pagasse imposto para ele, ele se revoltou, não aceitou. E aí entraram em guerra, a batalha de Clonar, a batalha entre os dois, que é a história da Irlanda, dá o Brian Boru, o padrasto dele, como vencedor. Mas parece que não foi, parece que o Brian Boru morreu e passou tudo, nem um nem o outro. Ele ainda ficou 22 anos no poder em Dublin, passou para o High King, que era o eleito rei informal da região. Não tinha muito poder não, mas passou para ele o meu não sei o que lá, não importa, treta de família aqui, batalha entre vikings, Clonar. Esse aqui que tá falando é o Diarmid, é o traidor da Irlanda, é o cara mais odiado da Irlanda, porque ele era o rei de Leinster, só que o High King destronou ele, e aí ele ficou revoltadinho, chamou logo quem? Foi falar com Henrique II, que era rei da Inglaterra, para ajudar, rei da Inglaterra e da Normandia, para ajudar. O rei Henrique II não estava muito satisfeito não com a ideia, mas o Strongbow, que era o general dele, esse galês gigante aqui, convenceu, virou quase assim, não, vamos lá que vai dar certo e tal. E aí veio, expulsou os vikings. E aí, quando o porco viu que o cara ganhou tudo, né, o Strongbow ganhou tudo, o Diarmid viu que o cara tava ficando, e falou, cara, é melhor casar minha filha com ele, né, porque, pô, o cara pode tirar meu trem. E foi justamente o que o cara fez, casou, o Diarmid casou a filha dele. Como é que é o nome dela? Aoife, é o nome da filha dele. Casou e o cara ficou mais forte ainda, e o cara se autoproclamou rei de Dublin, rei de Leinster, e botou lá o sogro dele para fora. E aí ficou e foi ficando. Aí o Henrique II começou a ficar preocupado, porque o Strongbow começou a se interessar pela Irlanda e falou, cara, vou perder a Irlanda também. E aí meio que tirou o Strongbow do poder. Mas nessa história toda o Strongbow acabou tendo uma úlcera e teve um sangramento e morreu também. Acabou que o Henrique II mandou o filho dele, John I, proclamou o filho dele rei da Irlanda. E assim começou a história da Anglo-Normandia na Irlanda em 1170. E esse aqui se tornou o grande traidor da pátria irlandesa por ter trazido os anglo-normandos 800 anos de dominação ferrenha, escravidão, tratados muito mal
por esses novos donos da terra. Aqui no segundo andar do Museu Dublínia mostra a vida medieval de Dublin, posterior aí já na dominação anglo-normanda, de 1170 para frente. Começa nessa seção aqui. Nessa sessão a gente já está avançando. Estamos aqui numa casa de um mercador, de um comerciante típico da região. Aqui tem a casa dele, os produtos da casa dele. Em cima morava a família e lá no último andar os dos serviçais, no último andar da casa. Essa Dublin, já dos 1500, 1400, era uma Dublin suja. As pessoas jogavam seus lixos pela janela, todo mundo, era cheio de sujeira, as casas não tinham banheiro, os banheiros eram externos, as pessoas faziam seus jardins de depósito, ou seja, trazia muito doença. Só a Dublin medieval foi completamente suja e cheia de doença para todo lado. Mostra bem que seria a Dublin medieval, casas de 2 ou 3 andares, a parte de baixo é onde o mercador, os merchants, os comerciantes trabalhavam, aqui mostra o sapateiro, pedinte, já tinha pedinte na rua, as pessoas jogavam das suas janelas do segundo, moravam no segundo andar e os empregados no terceiro. No segundo andar jogavam os seus lixos na rua ou nos jardins, que tinha um pequeno jardim atrás como se fosse um backyard. E a doença comia solta nessas que são chamadas townhouses. Essas aqui são típicas townhouses irlandesas da Dublin medieval. Aqui mostra o porto e o comércio no mercado via pelo rio Liffey, e Dublin passou a ser um importante porto comercial com os anglo-normandos. Eles tinham articulações com a França, com a Espanha na venda de escravos, e aí o porto de Dublin passou a ser um dos pontos de paradas desse comércio marítimo que existia. Aqui mostra essa fase e como esse porto era atacado por piratas e como tinha também taxas e tal, como funcionava esse comércio do porto aqui no rio Liffey, em Dublin. Por volta do século XIV, lá pelos 1300, Dublin já tinha crescido muito nesse período anglo-normando. Eles se cercaram para se proteger de piratas e ataques dos seus clãs. Os clãs tinham perdido, seus espaços, então eles se cercaram de muralhas as cidades anglo-normandas, principalmente aqui em Leinster. O que aconteceu? A população começou a crescer muito com esse comércio que já era sabido dos anglo-normandos. O porto de Dublin passou a ser muito importante como passagem de outras rotas comerciais. E no século XIV, em 1353, chegou o quê? A peste. Veio pelos ratos desses navios, infectaram, e a cidade de Dublin, que já era podre por dentro, cheia de ratos, tomou a população de assalto. As cidades anglo-normandas, que já tinham uma população gigantesca nessa época, foram reduzidos a mais da metade da população de Dublin morreu de peste negra. Chegou a um ponto que os ataques em Dublin eram tão grandes que após a mordida da pulga do rato, as pessoas morriam em 3 dias, alguns em algumas horas. Foi uma devastação da população anglo-normanda dessa época. E aí o que aconteceu? Aquela população que era mais numerosa, a anglo-normanda, passou a ser pequena.
E aí os clãs que eram nas áreas de fazenda, que não foram afetadas pelo rato, porque não tinha essa aglomeração nem essa sujeira toda, ficaram em maioria e retomaram os seus postos de novo. Os clãs voltaram a reinar, apesar do domínio continuar anglo-normando. Essa época feia, horrorosa, de mortes, de violência, de tudo de ruim, de doenças, está aqui demonstrado nessa terceira parte do museu, chamado de Black... Como é que eles chamam? Black Death. Black Death foi como eles chamaram a peste negra na Irlanda no século XIV. Vamos mostrar um pouco dessa história macabra aqui dentro. Não foi só a peste que pegou a população de Dublin, tinha muita lepra também, muitos leprosos e também aqui, ó, muitas guerras, assassinatos, etc. As pessoas da peste negra, de noite, eles viam quem tinha peste negra, as casas eram riscadas com um X branco para saber que aquela casa tinha pessoas com peste. À noite recolhiam corpos e corpos e corpos da população de Dublin para jogar no mar, para perder da peste negra. Esse aqui, coitadinho, já é um quase morto, moribundo. Bom, além das mortes todas, ainda tinha as mortes por punição. Aqui mostra algumas das punições. Prendendo as pernas, prendendo assim, e a população tacava mesmo coisa, pedra, nos que eram punidos. A população não tinha controle nenhum. Tacava pedra, aqui tem até um bagulhinho aqui, ó, pra tacar no indivíduo lá, você taca. Aí ele diz que só roubou um pão branco, que tá injustiçado. Aqui mostra a reforma protestante anglicana de 1534. O Henrique VIII era casado com a Caterine, ela não deu filho homem, ele quis se separar dela e casar com a outra mulher. O Papa na época não deixou, ele rompeu com o Papa e falou: agora toda a riqueza das igrejas da Inglaterra e da Irlanda e da Normandia são meus. E aí ficou muito rico com essa história. Acabou com todos os monastérios, queimou tudo, se apropriou de tudo, ficou muito rico e financiou muitas das suas batalhas com essa decisão pessoal estratégica. Ficou milionário. A reforma de 1534 que criou o anglicanismo e tentou, né, o catolicismo, mas a população era católica. Então o catolicismo prevaleceu aqui na Irlanda, que ainda é em sua maioria católica. Essa última parte aqui conta o resto da história anglo-normanda até 1540. Tem muita informação, várias passagens. E aí em 1540 já era na igreja anglicana, Henrique VIII rompeu com o Papa, fez a igreja anglicana e aí destruiu todos os mosteiros católicos da Irlanda, uma perda patrimonial sem precedentes. Existia muita arte seculares nesses mosteiros irlandeses. Muitos monges foram formados na Irlanda. A Irlanda exportava monges e a iluminura, que eram essas artes feitas por eles, ó, eram bem trabalhadas, que é o Book of Kells, é um deles. E aí tudo isso se perdeu porque queria impor a religião anglicana, acabar com o catolicismo, e aí destruíram todos os mosteiros. O Dublin ainda termina, se você quiser, né, uma escadaria gigantesca para subir a torre de São Michael para ver a cidade de Dublin. Ele conta a história de Dublin toda, até os dias atuais. E termina, você sobe ou não. Vou subir. Caraca, é alto, hein? Caraca! Ah, sendo de São Miguel Arcanjo, a gente sobe. Christchurch.
o shopping. Lá, ó, lá no fundo, lá, o estádio de Dublin. Do lado de cá tem a St. Patrick's. Para lá, as montanhas de Dublin, lá no fundo. Aqui a igreja de São Nicola. Aí pra cá tem lá a Guinness, esse prédio aqui é a Guinness. Pra cá a destilaria de Jameson, a destilaria Jameson daqui. Uma outra igreja famosa que tem lá no fundão, enfim. Você vê os pontos principais, ele te dá as dicas, ó, de onde está cada coisa. Sensacional. Conta a história da Dublin desde o início e você termina olhando a Dublin atual, real, de 2023, quando esse vídeo foi feito. Muito interessante. Eu amei isso aqui. Dublinha, Museu Imperdível, conta toda a história de Dublin, desde o início viking, através da história, tudo muito bem documentado, muito bem feito. Valeu! Vai, taca aí! Vai! Maldito! Assassino! Tá presa no Dublinha. Caraca, que macabro. Fala, mexe aí, cara. Feião isso aí, porra. Oh. Vou dar um belisco. Ó, um belisco. Um belisco. Eu tenho pena de beliscar forte. Eita.